Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ivan, professor de Física, e esse aqui é o experimento 39 da nossa playlist. Aqui a gente vai, nesse vídeo, discutir um pouco sobre o comportamento da tensão versus a corrente de um gerador real, tudo bem? Que vai ser um pequeno painel solar, como esse aqui que eu comprei na internet e fiz esses ensaios com os resultados que eu vou mostrar a seguir. Então, essa física de geradores elétricos, né? Gerador elétrico é o dispositivo em um circuito que é responsável por gerar e fornecer energias, na verdade, converter energia de alguma forma para energia elétrica e fazer, então, a corrente elétrica girar, correr em torno do meu circuito, certo? Normalmente, o modelo mais simples que você encontra nos livros é o gerador linear, né? Cuja tensão, a gente escreve U, é a força eletromotriz menos RI, que é a resistência interna do gerador vezes a corrente. Mas na prática, nem todo gerador precisa obedecer essa expressão. Bem, no caso, o nosso painel solar ele não vai obedecer esse tipo de expressão, vai ter uma forma, né, não linear, com componente exponencial, enfim, que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Bem, então, vamos aí apresentar o experimento que a gente pode realizar. Então, os materiais que a gente vai utilizar vão ser os seguintes nessa figura. Um multímetro, tá? Então, eu utilizei um só e eu ia fazendo medidas de tensão e medidas de resistência. Tensão e resistência, tensão e resistência. Bem, se você tiver dois disponíveis, você pode organizar um circuito com um voltímetro e um amperímetro e fazer essas medidas de tensão e corrente de maneira síncrona, né, ao mesmo tempo. O painel, é claro que nós precisamos, que ele promete entregar até 6 volts, mas quando você vai medir, de fato, a tensão dos terminais, depende bastante do nível de insolação, né? O quanto de luz que chega de fato nele. Quanto mais luz, mais tensão ele consegue entregar. Tudo bem? Protoboard, que é a nossa placa aqui de prototipagem, certo? Com várias pontinhas aqui que eu posso fazer os contatos. Jumpers, que vão ser basicamente fios. Aqui, ó, um punhado aqui de jumpers que eu vou fazer as conexões como eu preferir. E eu preciso de reostatos, potenciômetros, resistores. Então, eu tenho um de 20, vai até 20 ohms, 20 kΩ, vai até 220 kΩ. Eu peguei também alguns resistores que eu tinha nas minhas caixinhas aqui, certo? E aí você vai pegar várias resistências e vai colocar e percorrer os diferentes valores correspondem aí aos diferentes pontos da sua curva corrente versus tensão. Tudo bem? Então são materiais que são bem fáceis de conseguir. Isso aqui eu comprei na internet, painel por uns R$ 15, que você encontra em qualquer centro, em loja de eletrônica, uns R$ 30 também, né? E o resto das coisas são bem acessíveis, tá? Então isso é um experimento de eletricidade bem acessível. Tudo bem? Os fundamentos teóricos dessa célula solar, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que falar da lei de Ohm, que relaciona a tensão e a corrente em um resistor, tudo bem? Que vai ser, então, a tensão vai ser o produto da resistência interna, né, resistência elétrica interna do meu dispositivo, vezes a corrente. E às vezes eu vou falar também de condutância, né? Porque eu vou ter o aberto, e o aberto seria uma resistência infinita, que é uma condutância aqui zero, certo? Então, primeira coisa, a lei de Ohm. E a curva característica que nós vamos esperar encontrar de uma célula solar ou do meu painel é algo como essa curva aqui vermelha, né? Então percebam que eu tenho, né, eu posso pensar aqui uma corrente versus tensão. Eu tenho um valor máximo de corrente que consigo entregar, né, que depende do quanto de luz que eu tenho incidindo sobre a minha placa solar. Quanto mais luz, mais corrente. Tudo bem? E aí eu tenho para diferentes tensões que eu posso eventualmente obter. Então, a corrente fixa, quanto maior tensão, eu estou entregando mais potência. Tem um ponto aqui de máxima entrega de potência, até o ponto que eu chego aqui na tensão máxima que ocorre quando a corrente é nula. Então, esse ponto aqui extremo é a tensão de circuito aberto, né? Voltage of open circuit.
tá? E aqui é a corrente de short circuit. Tudo bem? Então, a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto, que por definição é força eletromotriz do meu gerador. Tudo bem? E aí, esse ponto aqui de máxima potência, você consegue determinar com o gráfico da potência aqui em azul. Esse gráfico da potência azul é o gráfico da potência que é dada pelo produto tensão versus corrente. Aqui a tensão é zero, potência nula. Aqui a corrente é zero, potência nula. Né? E entre esses dois pontos aqui deve existir um máximo, que é onde a minha célula solar, meu painelzinho, ele é configurado para entregar o máximo de potência, né, o meu circuito. Tudo bem? E você tem diferentes modelos para esse comportamento. O modelo mais simples possível, ele tem essa expressão aqui exponencial. Então, a corrente que é medida no meu gerador, né, isso não precisa ser decorado. Eu estou explicando aqui o que está acontecendo de física para gerar um comportamento como esse. Você tem uma corrente gerada pela luz. Então, quanto mais luz você tem, mais fótons chegando. Cada fóton que chega incide sobre o semicondutor, que faz parte da célula, excita esse elétron e ele passa a banda de condução e pode circular ao redor do circuito. Certo? Então, você tem uma corrente aqui gerada por luz e uma expressão aqui uma expressão típica, né, de correntes de diodos. Aqui é uma corrente de saturação em zero, um exponencial, né, esse número de Euler. Pensa aqui, carga do elétron, tensão aplicada dividido por kBt. Esse Nzinho a gente adiciona porque é o número de idealidade. E em células solares como essa aqui, é algo entre 1 e 2. Tá? Mas na prática a gente nem vai conseguir medir esse número e eu já vou explicar o motivo. Né? Menos 1, que esse menos 1 às vezes é até desprezado, porque a exponencial está super grande. Mas no meu caso, como eu não vou fazer a conta, eu vou segurar esse menos 1 por questão de completeza. Né? Se vocês quiserem ver o comportamento dessa expressão, a gente define aqui uma função, né, e faz o gráfico dela, corrente versus tensão. Então, aqui eu tomei alguns valores, né, arbitrários, né, da minha cabeça. E aí você tem um comportamento aqui, corrente versus tensão. E fazendo o gráfico da potência, né, eu tenho aqui o produto da tensão no eixo X, esse VEC, e tensão vezes né, corrente elétrica. Você tem aqui esse comportamento da potência elétrica entregue. Bem? Então, isso aqui é um pouco de teoria, né, que leva a esse modelo que vocês conseguem perceber. E aí, mas na prática, você não tem uma única célula aqui. Então, quando você tem um painel como esse, você deseja, né, obter tensões maiores, de até 6 volts, mas isso aí é uma tensão bem alta para uma célula só. Então, o que você faz? Você associa várias células em série. E aí você consegue obter uma tensão elétrica maior. E também você quer tirar bastante corrente. Então, para isso, você precisa necessariamente de várias células associadas em paralelo. Então, você tem uma associação matriz, tá, de vários, o que eu tomei NS, células em série, e NP, células em paralelo. Então, você tem uma expressão que você pode tomar, né, multiplicando uma corrente pelo número de células em paralelo. A tensão total V, a tensão que atua sobre cada célula, fica sendo dividida pelo número de células, fica sendo esse NS. Então, quando eu tomo um painel como esse aqui, que eu não sei qual que é a arquitetura de quantos por quantos tem aqui, eu vou ter basicamente um IL linha, né? Então uma corrente elétrica gerada por luz, que não é de uma célula, mas do painel inteiro, uma corrente de saturação I0 linha do painel inteiro, e esse número de idealidade Nzinho, vezes o número de células em série em NS, né, vira o meu novo N'. Então, dada um conjunto de dados experimentais, a gente tem esses 3 parâmetros livres a serem ajustados. IL', I0', e esse N', que vão, então, uma vez que eu faço medidas, eu posso ajustar esses números e eu tenho, então, um comportamento ideal, né, segundo esse modelo. Certo? Esse modelo é bastante simplificado. Então, aqui eu tomei uma
uma referência aqui do I3D, tá? De modelos simples de células solares, né? Então aqui você tem uma célula fotovoltaica ideal, que é esse modelo que nós fizemos, uma corrente gerada por luz e uma corrente de diodo. Mas na prática você tem que colocar algumas resistências internas, né? Aqui uma resistência paralela e uma em série. E isso aí dificulta significativamente o nosso modelo, porque aqui você tem a corrente do lado esquerdo, do lado direito, então você tem uma certa equação transcendental para resolver isso aí numericamente. Os parâmetros são basicamente esses bem parecidos que a gente está trabalhando, mas eu não vou usar esse modelo por uma questão aqui de simplicidade e a gente quer basicamente olhar a física o mais simples possível, tá? Só estou colocando isso aqui para deixar claro que você tem modelos mais sofisticados com resistências internas. E aí o diagrama do circuito que a gente vai montar vai ser esse aqui. Então, um circuito bem simples. Basicamente, eu vou tomar meu painel solar. Eu tenho aqui esses dois fios. Esse fio vermelho é o positivo, esse aqui preto é o terra, né? Vou colocar esses terminais aqui em contato ou com dois polos vizinhos aqui do reostato ou das duas perninhas aqui do resistor. E a gente vai tomando aqui diferentes resistores, tudo bem? E a gente vai medindo a tensão, ok? Então percebam que essa tensão que nós temos medida no resistor é igual à medida no gerador, certo? E eu tenho então a medida de tensão e eu preciso agora da medida de corrente. Sendo que a minha medida de corrente, basicamente, eu vou ter ela sendo dada por I igual a U dividido por R, certo? Então, dado a medida de tensão, meço resistência, com tensão e resistência eu tenho a corrente elétrica. E eu faço várias medidas, e aí nós temos então nosso experimento sendo feito, e nós vamos construir essa corrente, essa curva, né? Corrente versus tensão, e vamos preencher fazer a conta, né? Aí nós construímos também a nossa corrente, a nossa curva, potência versus tensão. Tudo bem? Então, para esse primeiro vídeo, vou ficar por aqui. Essa aqui é a proposta de ideia do experimento 39. E aí a gente vai resolver agora num vídeo parte 2. Tá bom? Então, continue me acompanhando. Até a próxima.